Bom dia, amados, graça e paz, da parte daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que nos salvou com eterna salvação, porque o sangue dele nos trouxe eterna redenção. Somos redimidos dos pecados passados, presentes e futuros. Dando continuidade, eu creio, fechando esta série, aqui a respeito de salvo uma vez, salvo para sempre, não dizendo que está esgotado aqui o tema a respeito de salvo uma vez, salvo para sempre. Olha que eu ainda nem fui também ao Antigo Testamento, onde tem livros, capítulos de versículos maravilhosos, testificando a respeito da nossa eleição, predestinação, única, exclusiva e soberana de Deus, ok? Então, hoje, dando continuidade a este tema como príncipe do Senhor, anunciando Ele como diz as Escrituras, eu quero falar um pouco da nossa justificação uma vez por todas, que não haverá julgamento para os que creem no Senhor Jesus. A palavra salvo uma vez, salvo para sempre, também nos dá esta garantia que no dia do juízo nós não vamos entrar no juízo para sermos julgados, porque os nossos pecados todos, passados, de futuro, de presentes, foram castigados no corpo de Cristo, e o derramamento do sangue nos purificou uma vez por todas e para sempre. Logo, se somos salvos de uma vez, salvo para sempre, não resta mais pensamento, seja de onde for ou de onde vier ou aonde estiver, a respeito de afirmar que o povo eleito de Deus, escolhido antes da fundação do mundo, entre no juízo. E o que será no dia do juízo? Para dar aqui um breve, uma breve fala com relação ao juízo. O que faremos naquele dia? A palavra de Deus diz que vamos comparecer lá para recebermos galardões, diz a palavra. Cada um vai receber o seu galardão, diz a palavra. Esse galardão não é revelado a ninguém aqui, mas temos a certeza, como Paulo diz, que vamos todos usar uma coroa de justiça, ou seja, lá nós vamos estar justificados na presença do nosso Deus e na presença daqueles que vão ser condenados por não terem sido escolhidos antes da fundação do mundo e nem ter os nomes no livro da vida do Cordeiro que foi escrito antes da fundação do mundo. E a palavra, mas muitos dizem que vai se abrir livros. Vai se abrir os livros das obras para julgar aqueles que não creram em Cristo, que é para que seja condenado pelos que eles fizeram de mal, diz a palavra. Livros de obras, diz a palavra. O nosso livro de obras está em aberto, é Atos dos Apóstolos, que nós estamos dentro dos ensinamentos dos apóstolos. Então estamos aqui, Igreja de Deus, ainda no livro de Atos. Atos não terminou no capítulo 28, ele continua, que ali é toda a história da Igreja de Cristo. E diz que o livro da vida também foi aberto. Para que o livro da vida foi aberto, ali do livro de Apocalipse? Porque diz a palavra que é mais um testemunho, contra os que não creram. Muitos podem até mesmo achar que eles teriam um nome escrito no livro. A palavra diz que o livro da vida foi aberto e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de enxofre, Nós cremos que os nossos nomes, conforme diz Apocalipse capítulo 13, que os nossos nomes foram escritos no livro do Cordeiro antes da fundação do mundo, ou seja, tudo se deu antes da fundação do mundo. Isto é que é soberania, gente. É um Deus soberano, é um Deus que escolheu nós antes da fundação do mundo, nos salvou antes da fundação do mundo e nos livrou também da ira antes da fundação do mundo. Tudo está em Cristo, é assim que nós cremos e nós nos alegramos. E nós não usamos desta liberdade para darmos ocasião à carne, como muitos dizem. Não, se eu sou salvo uma vez, salvo para sempre, eu vou viver pecando. Não. Então não nasceu verdadeiramente do Evangelho, do Evangelho da salvação dele no tempo de Deus. O que é nascido mesmo, disse João, os que estão nascidos de Deus não vivem na prática de pecado,
Antes que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca, ok? Então nós não estamos fazendo da salvação, uma vez salvo para sempre, libertinagem. Pelo contrário, nós fazemos da salvação, como diz a palavra, grande alegria, porque as boas novas são de grande alegria. E as boas novas nos trouxe como primícia a certeza da nossa salvação, ok? Então, já que nós somos salvos uma vez, salvos para sempre, nós não entraremos em juízo. Mas isso não é uma doutrina humana, vamos dizer assim. É uma doutrina de Cristo e para a sua igreja que ele comprou com o sangue dele. Ele comprou, ele não tomou emprestado, ele comprou, diz a palavra. Porque se toma emprestado, tem que devolver, né? Mas ele comprou nós do mercado da escravidão. Nos comprou dos nossos pecados através do preço alto, que é o sangue do Cordeiro, com efeito conhecido desde antes da fundação do mundo, diz 1 de João, 1 de Pedro, capítulo 1, 18, ok? Então diz aqui a palavra do Pai a respeito da minha, da sua certeza de que não entraremos em juízo. Não tenha medo, irmãos. Esteja quem for o ameaçador, você vai ver aqui na palavra que Deus em Cristo nos assegurou desta justificação e do livramento do julgamento, ok? Diz assim a palavra do Pai em João capítulo 5, versos 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, ok? Passamos da morte para a vida, passamos de Adão para Cristo, ok? Então, a Bíblia diz, não entra em juízo. Não entra em juízo? Não entra em juízo porque o preço foi alto, foi pago e foi perfeito, diz a palavra, como nós nos anteriores vídeos falei a respeito do sacrifício, da intercessão de Cristo. Cristo salvou, Cristo continua fazendo a manutenção como sumo sacerdote, intercedendo pelas nossas fraquezas para que estejamos assegurados a respeito da salvação. Salvo uma vez, salvo para sempre. É como também nos ensina a palavra em Romanos capítulo 8, um capítulo muito conhecido, né? Aí pelo meio evangélico, vamos dizer assim, mas pouco crido e vivido. Uma vez que a palavra de Deus vai dizer assim em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, verbo passado, presente e futuro, amados irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ok? Então, se estamos em Cristo, vamos lá usar a expressão, né, a irmã da palavra salvo uma vez, salvo para sempre. Então vamos aqui, diz a palavra em Cristo uma vez, em Cristo para sempre, ok? Temos aqui que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, mas alguém pode tentar a acusação? Pode. Está aqui no versículo 33 de Romanos 8, né? 8:33 vai dizer assim, que pode haver acusações? Sim, pode haver acusações. Lembrando que nós somos santos e irrepreensíveis perante Ele. Perante algumas pessoas ou até mesmo os inimigos do povo de Deus, eles tentam realmente nos repreender, mas nós sabemos que Deus está atento, conforme a sua palavra, está pronto também a nos livrar também das acusações, diz aqui a palavra assim. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Uma pergunta, quem? Aí a resposta, é Deus quem os justifica, ok? Depois vai, quem os condenará? Lembra? Nós não vamos entrar em juízo, mas há pregações asseverando aí que há povo de Deus que naquele dia vai ser lançado no lago de enxofre. Mas a palavra está dizendo aqui, também é uma palavra presente, né? É passada, presente e futura. Está aqui, quem intentará
acusação. Ninguém pode, porque Deus nos justifica. Depois vai dizer, quem nos condenará? Versículo 34. Outra pergunta. Aí vai dizer, é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Mais uma vez, mostrando aqui, primeiro, que alguém pode tentar a acusação, mas eu tenho que descansar que a minha justificação está em Cristo, diz a palavra. Depois diz que eles tentam nos condenar, diz a palavra, e a palavra vai dizer, não foi você, pastor, apóstolo, seja o nome que esteja dado debaixo do céu, eu sei que o único nome que me salvou se chama Jesus Cristo. É neste nome que eu tenho a minha salvação, recebi a minha salvação e continuo sendo salvo até o último dia, diz a palavra, né? Então, o Pai vai dizer, foi Jesus Cristo, foi Ele que morreu pelos nossos pecados. E Ele ressuscitou para a nossa justificação. Outros versículos falam assim. Então diz assim que nós não devemos temer nem as acusações, nem as condenações, porque nenhuma delas tem poder sobre os salvos, eleitos, comprados, remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui que esta salvação em Cristo nos deu eterna redenção, nos deu eterno perdão, nos deu eterna reconciliação com nosso Pai, nos deu a paz eterna que também está em Cristo. Diga a palavra no Romanos capítulo 5, versículo 1, também diz assim, justificados, viu? Justificados, passado, presente e futuro, é um verbo que é passado, presente e futuro para a igreja, para nós os que cremos, diz aqui. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa paz com Deus também está em Cristo. E somos justificados. Justificados que quer dizer, estamos aptos por Deus a recebermos em Cristo a salvação e desfrutar dos privilégios desta salvação aqui enquanto vivemos. Ou seja, nesta salvação, para o povo eleito de Deus, tem promessas que foram feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó, que é chamado aqui os galardões da palavra. Galardões aqui, enquanto vivemos nesta vontade, nesta justificação que veio por intermédio de Cristo. Então, justificados, diga a palavra. Ou seja, eu estou justificado ontem, hoje e para sempre, dando-nos daí a nós a segurança de que não entraremos em juízo. Então nós temos também em 1 de Pedro, capítulo 3, versos 18, mais uma confirmação desta maravilhosa obra expiatória de Cristo. Diz aqui a palavra do Pai em 1 de Pedro 3, 18. Diga assim a palavra do Pai. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados os justos, pelo injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim, na carne, mas vivificado no Espírito, ok? Então aqui a palavra está nos assegurando, Deus, que nós somos, ó Deus, assegurados, justificados uma vez por todas e para sempre. Diz que o justo morreu pelo injusto, diz a palavra, para nos conduzir, diz a palavra aqui, no capítulo 4 ainda, né, de 1 de Pedro, no versículo 6, ele vai assegurar, diz aqui, pois, para este fim, que fim? E a fim de que nós fôssemos justificados e não mais entrássemos em juízo ou na condenação, como muitos esperam, que muitos crentes vão ser julgados e condenados. Não. Para este fim, diz a palavra, fim de não sermos julgados ou condenados mais, diz a palavra, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus.
aqui falando também, fazendo referência aos que foram mortos antes da cruz de Cristo, lembrando aqui dos eleitos, né, que nos dias de Noé, né, receberam a morte, né, como diz ali a palavra, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Então, mostrando aqui que esta salvação, como ela se deu antes da fundação do mundo, também ela tem a eficácia de expiar aqueles que antes da cruz de Cristo morrer, diz aqui a palavra, né? Morreram antes de Cristo, mas em Cristo também tem esta justificação. Eles também estão livres do juízo eterno, como muitos dizem, que é o juízo da condenação, e tendem a amedrontar e a apavorar o povo de Deus com essa doutrina perversa e anticristã e antibíblica. A doutrina do julgamento, da condenação da igreja não existe, amados irmãos. É uma mentira que foi criada pós-reforma. A reforma protestante, ela teve um propósito de Deus. Eu quero falar aqui mais uma vez a respeito desta reforma verdadeira. A primeira reforma protestante teve como propósito de Deus arrancar a igreja das garras de Roma. A segunda reforma, que é esta que estamos vivendo, é fazer uma limpeza e tirar o espírito do anticristo com as suas doutrinas de demônios, que está aí fermentando toda a doutrina sã, que tem levado engano, mentiras, e uma delas é a perca da salvação. Ora, se eu não creio que eu sou salvo, então por que eu estou na igreja ou estaria servindo a Cristo? Paulo vai dizer: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Era melhor viver assim. Paulo diz que se com homem eu lutei em Éfeso e com fera, que me aproveita, e os mortos não ressuscitam. Então, a maior doutrina para a igreja é a certeza da salvação, porque nela está todos os benefícios tirados por Adão. Em Cristo voltou todos esses benefícios. A palavra chama os que estavam mortos de delitos em pecados. Ele deu vida e juntamente com Cristo sentou em lugares celestiais. Mais uma referência que Cristo está reinando. Eu não estou esperando o reino milenar de Cristo. É outra doutrina distorcida, nós vamos caminhar para isso, mas perpassa também por esse momento de ensino que estamos aqui a respeito da salvação eterna em Cristo. Então, a palavra diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez justificados, justificados para sempre. Então não receba, amado irmão, outro pensamento de que haverá um julgamento para os que verdadeiramente estão em Cristo, para aqueles que verdadeiramente foram salvos antes da fundação do mundo, que tem os seus nomes inscritos no livro da vida antes do Cordeiro, antes da fundação do mundo, antes do Cordeiro se manifestar aqui. Ele já tinha sido morto pelos meus pecados e pelos teus pecados, diga assim a palavra do Senhor. Então, o que faremos também naquele dia do juízo? A palavra de Deus assegura que nós vamos comparecer como juízes também. A palavra diz que nós vamos julgar o mundo e os anjos, diz a palavra. Eu não acredito, irmão, não acredita? Vamos lá para 1 de Coríntios, capítulo 6. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3. Na questão de eu não acredito, é verdade, eu não acredito mesmo não, só acredito se mostrar na Bíblia. Eu tenho um slogan, eu e uma grande família de remanescentes, se está na Bíblia, eu creio, ok? Então diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 6, no versos 2 e 3, vai dizer assim a palavra do nosso Pai. O que é que vamos fazer também, parte do que será a nossa presença ali no dia do juízo. Diga assim a palavra do Pai. Ou não sabeis, 1 Coríntios 6, 2 e 3, amados. Diga assim, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas. Não sabeis que haveis de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida, ok? Então, aqui, mais uma vez, Deus mostra que a justificação dele nas nossas vidas também nos deu a capacidade, vamos dizer aqui, como se nós somos um júri popular, né? Vamos estar lá reunido, a Igreja de Cristo, também para julgar o mundo e julgar os anjos. Não faz referência aos anjos que não caíram,
faz referência aos anjos que caíram com Satanás, tá? Alguns deles estão em prisões, fala o livro de Judas, né, a respeito desses anjos que abandonaram o seu estado domiciliar. Então, amado, neste contexto aqui que temos falado esses dias sobre salvo uma vez, salvo para sempre, acabo agora de realmente concluir com a certeza de que a Igreja de Cristo, eu, você e todo aquele que crê, não resta juízo nem condenação, porque o sacrifício de Cristo, uma vez por todas, nos salvou, nos deu eterna redenção e nos fez também, diz a palavra, aqueles que vão usar a coroa da justiça em face aos condenados, diz a palavra no livro de Apocalipse. Nós vamos estar neste dia lá, no dia de juízo, não para sermos arguidos por Deus ou interrogados, né, pelo próprio Deus como juiz, havendo aí uma possibilidade de nós perdermos ali a nossa justificação e para o inferno. Então, o sacrifício de Cristo não seria eterno, como revela toda a Escritura, desde Gênesis a Apocalipse, afirmando que eu e você, meus amados, somos salvos sim, salvo uma vez e salvo para sempre. Amados irmãos, quanto ao mais, eu quero que vocês continuem aí orando pela minha vida, né, e para que a vontade de Deus na minha vida continue a se manifestar, e eu, como seu príncipe, possa ser usado de forma tremenda e profunda nas profundezas dele, através do seu Espírito, para poder trazer esta palavra à mente e aos corações daquele que Deus já preparou, para que receba esta palavra e tenha como base, meus amados irmãos. A Bíblia está dividida em livros de capítulos e versículos, para que também seja ela uma pedra de tropeço para aqueles que estão postos para condenação. A Bíblia, no Espírito, ela continua como rolo, né? Era um rolo, não tinha divisões, porque o código da palavra de Deus sempre foi o Espírito, ok? Procuremos sempre com oração, dependendo de Deus e buscando nele a interpretação do Espírito, porque a palavra de Deus diz que esta é uma palavra mistério e só pode ser revelada pelo Espírito, conforme está escrito lá em 1 de Coríntios, capítulo 2, com quem eu termino esse estudo, né? Fechando com chave de ouro e aconselhando o povo de Deus para que não se impressione com versículos isolados, versículos ameaçadores, que nada tem a ver com a verdade de Deus para a vida e a salvação da sua igreja. Diga-se a palavra em 1 Coríntios capítulo 2, 10, diga assim: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescrute, até mesmo as profundezas de Deus. Nós todos somos os teólogos de Deus. Eu creio que teologia, o nome da teologia significa Deus dentro, Deus no centro. Deus em nós, Paulo diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Quanto ao mais uma vez, amados, eleitos, escolhidos, predestinados, amados de Deus, amados com amor eterno, salvos com salvação eterna, a todos um final de semana abençoado, na presença desse Deus maravilhoso que nos assiste sempre com sua graça, misericórdia, com a sua bondade, a sua fidelidade e a sua graça maravilhosa. A todos, amados, graça e paz.